Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, com muita alegria, com muita satisfação. Queremos deixar aqui a nossa palavra de agradecimento a todos aqueles que estão visitando o nosso canal, que estão cadastrando-se, se inscrevendo, é o termo melhor, no nosso canal. E estamos muito felizes com isso, porque assim nós temos a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos todo este debate, toda esta discussão que é muito salutar para o nosso aperfeiçoamento de fé, para o nosso desenvolvimento a nível de entendimento da palavra de Deus, razão pela qual estaremos evitando a destruição da igreja, já que é a falta de conhecimento que promove a destruição do povo de Deus. E hoje nós temos um tema extremamente palpitante, que uma vez que não seja governado por um espírito absolutamente brando e fraterno, costuma gerar ambientes muito acalorados e às vezes até mesmo desrespeitosos de discussão, o que não convém àqueles que estão em Cristo. Por isso, sejamos absolutamente fiéis a tudo quanto estabelece a palavra de Deus, sobretudo no que diz respeito ao trato de amor que devemos ter uns para com os outros. Quem são os eleitos de Deus? Eles existem biblicamente? Há fundamento escriturístico para a crença de uns aos quais Deus elege para a salvação e outros aos quais ele abandona para a perdição? Meus irmãos, alguns subtemas que são relacionados à questão da eleição foram fortemente mencionados hoje aqui no grupo, como, por exemplo, a possibilidade da perda ou a segurança absoluta da salvação. Eu, particularmente, pretendo não entrar nesta e em outras discussões periféricas, porque isso tornaria a minha fala muito maior do que ela já será. E seguramente vai proporcionar uma fuga à centralidade do tema proposto aqui, que no caso é a eleição e as suas implicações bíblicas. Assim, eu espero não estar frustrando a expectativa de ninguém, mas neste presente momento eu falarei apenas sobre eleição, deixando para as ocasiões oportunas, e elas muito em breve chegarão, a devida avaliação das demais questões. E eu gostaria de iniciar minha fala comentando que eu lamento profundamente, irmãos, profundamente mesmo, o simples fato de existirem cristãos que se orgulham em propagar ao mundo que são calvinistas ou arminianos. A Igreja de Cristo viveu 16 séculos sem discutir predestinação e livre-arbítrio e nunca sentiu necessidade desse conflito. Mas desde que Calvino descobriu a roda da sistematização dos delírios do católico Agostinho, parece que isso se tornou uma obrigação, que alguns se digam flamenguistas arminianos e outros se assumam vascaínos calvinistas dentro da igreja. A igreja não nasceu assim. Eu repito, ela viveu até o século XVI sem nada disso. Mas hoje se tornou refém e escrava deste ringue teológico que tem sido uma verdadeira fábrica em série de cristãos presunçosos, jactantes e sectários. São crentes que ostentam bandeiras de partidos teológicos. Paulo, meus irmãos, recusou enfaticamente esta prática quando ele censurou as divisões que haviam na igreja de Corinto. A unidade da igreja foi o principal pedido de Jesus na sua oração sacerdotal lá em João 17. Ali ele ora para que os seus discípulos sejam um, assim como ele é um com o Pai. Porém, a igreja de Corinto revelou imaturidade ao se dividir em 4 partidos. Paulo os chamou de carnais, necessitando dos ensinos básicos da fé cristã. 1 Coríntios capítulo 1, verso de 12 a 13. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, ou eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Eu entendo, irmãos, que a igreja de Corinto é uma representação fiel de qualquer igreja local em todas as épocas e lugares. Nós podemos encontrar partidos ainda hoje na igreja. Há crentes que acreditam que pertencem a uma
categoria especial, porque possuem dons que teriam recebido ou por status ministerial. Há o grupo dos filósofos que veem o cristianismo como um sistema doutrinário que se confunde com correntes filosóficas e que não passam, na verdade, de teorias e de vãs sutilezas. Há o grupo dos legalistas que adoram impor regras sem sentido em nome do tradicionalismo. Há os que acreditam que têm o monopólio da salvação, que valorizam as experiências místicas em detrimento da Bíblia. Há os que se dizem de Calvino, que se julgam parte de uma espécie de casta espiritual superior de eleitos. E há os que se dizem de Armínio, que não comem nem dormem, tentando combater a todo custo aqueles e provar também a todo custo que existe livre-arbítrio e responsabilidade humana. Um punhado de pecadores que se julgam melhores que os outros, sábios aos seus próprios olhos, mas nécios que não enxergam que se igualam na dependência da mesma cruz. Paulo chamou aqueles que diziam que eram de Pedro, de Apolo, de Cristo ou de Paulo, ele os chamou de carnais. Que o açoite da verdade nos traga algum despertamento. Eu também chamo de carnais aqueles que hoje dizem: eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. Meus irmãos, a salvação ela não é baseada em predestinação. Em vez disso, a predestinação é baseada em salvação. Muitas pessoas torcem as coisas nesse momento. Alguns cristãos veem a predestinação como a chave para a salvação. Eles creem que a salvação se dá por causa de uma decisão irrevogável, o que é chamado de decreto, que o Deus soberano teria feito antes da criação do mundo. Mas o que a Bíblia diz? Ela não ensina que somos salvos por causa de um decreto eterno de Deus. Essa é uma maneira distorcida de compreender a verdadeira predestinação. Pelo contrário, amados, somos salvos pela graciosa provisão da salvação que Deus ofereceu em favor de todas as pessoas. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Biblicamente, a predestinação significa que aqueles que confiam totalmente em Jesus Cristo para a salvação são predestinados para serem conformes à sua imagem enquanto andarem na luz. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Em outras palavras, a predestinação é a predeterminação do destino para o qual a salvação conduz. Salvação, irmão, significa a restauração da imagem de Deus em nós. E, em última análise, isso implica também na restauração universal, que Deus anunciou há muito tempo através dos seus santos profetas, como está em Atos 3, 21. Biblicamente, a predestinação não se refere a uma particular vontade de Deus para a salvação de determinadas pessoas em específico, mas sim a certeza de que o soberano e gracioso plano de salvação de Deus na história, em que a salvação é oferecida a todos, finalmente e plenamente se cumprirá em justiça, juízo e misericórdia. O amor e a graça de Deus vêm primeiro. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A predestinação garante o destino final para todos os que aceitam e permanecem caminhando fielmente na graça de Deus. Se andarmos na luz, é o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 7. Graças a Deus, que por intermédio de Jesus Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo, nós somos capazes de entender o destino para o qual o nosso fiel Salvador nos está conduzindo. E graças a Deus, nós estamos sendo transformados mais e mais à imagem de Jesus Cristo, enquanto seguimos firmes nesse caminho de esperança, que resultará finalmente em novo céu e nova terra, ou seja, na cura e na restauração completa de toda a criação. Assim, diante deste preâmbulo, a ideia da eleição, a meu ver, é bíblica, mas a sua compreensão tem sido vitimizada por distorções terríveis que são sustentadas pelos deterministas. Não há dúvida de que Deus é soberano e ele poderia ter predestinado alguns para o céu e outros para o inferno. Ou ele poderia enviar todos para o inferno, porque todos merecem.
A questão central não é a soberania de Deus, irmãos, mas o seu amor. Algo que fica muito claro é que Deus quer que toda a humanidade seja salva e vá para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. O Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Leia 1 João 4, 14. O Senhor, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como está em 1 Timóteo 2,4, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, como está em 1 Timóteo 2,6, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, 1 João 2,2. Ninguém irá para o inferno porque Deus assim quis ou porque ele não fez tudo o que podia para persuadi-lo a crer no evangelho que ele ofereceu total e graciosamente a todos. Aqueles que perecem, só perecem porque rejeitaram a salvação que Deus oferece com toda a sua persuasão. É um absurdo esse argumento de dizer que quando alguém não é salvo, Deus teria fracassado na cruz. Isso é uma falácia completa. Assim como não é, meus irmãos, nenhum fracasso, nenhum desmerecimento e não há nenhuma culpabilidade por alguém que não corresponde ao amor que você tem. Sugerir que Deus não quer que toda a humanidade seja salva é uma difamação do seu caráter. E a Bíblia seria contraditória. Como poderia ser que Deus, que diz que devemos amar nossos inimigos, não amasse os seus? É inconcebível que Deus tenha o desejo de enviar alguém que ele realmente ama para o inferno. Na verdade, muitas pessoas vão para lá pelo fato de rejeitarem a salvação que Deus amorosamente nos ofereceu por meio da sua graça. Se for, meus irmãos, para crer que Deus predestinou ou elegeu algumas pessoas a ir para o inferno, então nós devemos também acreditar que ele predestinou Adão e Eva para que eles pecassem e, portanto, predestinou todo o mal que veio em consequência disso. Isso é totalmente ilógico, absurdo e eu considero até blasfemo. Os deterministas mais rigorosos, os calvinistas mais ferrenhos, dizem que nós somos totalmente depravados e que nós não podemos escolher se vamos receber a Cristo ou não. Aliás, hoje no grupo eu vi algumas declarações muito próximas disso. No entanto, irmãos, esse argumento ele não se aplica a Adão e a Eva. Eles foram criados na inocência. Se hoje, como nós, eles pudessem escolher apenas o mal, então a recomendação de Deus para que não comessem do fruto proibido, como também seu apelo para que venhamos a Cristo, seria uma farsa. Alguns calvinistas tentam sair dessa enrascada dizendo que Adão e Eva foram os únicos que tiveram livre-arbítrio. Bom, se eles foram criados com livre-arbítrio, então nós temos aí um novo problema para o calvinismo, porque isso mostra que o projeto original de Deus era o livre-arbítrio e não a predestinação. Se o projeto original de Deus era o livre-arbítrio, não há nenhuma lógica na argumentação de que antes da fundação do mundo, Deus já havia predestinado uns para o céu e outros para o inferno. É uma completa confusão, é uma completa falta de lógica teológica e espiritual. Não é lógica humana, não é tentar compreender os mistérios de Deus. É estabelecer uma discussão lógica dentro da perspectiva do próprio amor de Deus e não se encaixa de forma alguma. A rebelião das criaturas no Jardim do Éden, que até aquele momento eram inocentes e viviam num ambiente perfeito, pode apenas ter sido o resultado do desejo que tinham de opor-se ao desejo de Deus. E se essa não fosse uma escolha genuína, então o pecado não poderia ter entrado no mundo através daquele ato, uma vez que eles já deveriam ser pecadores. É verdade que Deus previu que Adão e Eva se rebelariam e ele tinha conhecimento de todo o mal que se seguiria. Portanto, ele providenciou para que todo o pecado, todo pecador fosse perdoado por meio de Cristo, mesmo antes de ele ter criado o mundo. É o que a gente vê em Apocalipse 13, 8. Mas ele não predestinou o mal que se iniciou no Éden e que permeia o mundo até hoje. Se ele assim o fizesse, irmãos, então todas as violações, assassinatos, ódios, ciúmes que já ocorreram na história e continuam ocorrendo até hoje, existiriam
porque Deus assim predestinou. Mais uma vez, isso é totalmente inconsistente e blasfemo contra o caráter de Deus, conforme revelado na sua palavra. Romanos 8, de 29 a 30 declara: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, chamou, justificou, glorificou. Deus, de forma clara, certificou-se de que o evangelho seria apresentado a todos, que ele sabia que creriam em sua palavra. Portanto, é a presciência, é o conhecimento prévio a chave do conceito da predestinação. Mas aqueles que defendem a eleição determinista, eles objetam, que o fazer a escolha é fundamentado numa ação e a salvação não depende delas. Entretanto, o fato de um homem escolher aceitar o perdão que Deus oferece em Cristo não constitui uma ação humana, irmãos. Essa acusação de que aceitar a Jesus é uma boa obra é uma saída absolutamente infundada, uma resposta completamente desprovida de qualquer tipo de sustentação lógica e muito menos de direcionamento teológico de fato estabelecido nas Escrituras. Se um homem que estivesse afogando, eu quero colocar isso aqui a título de compreensão, se um homem que estivesse afogando, impotente para salvar a si mesmo, aceitar uma ajuda de resgate, será que ele desse modo teria feito alguma coisa para salvar a si mesmo? Será que ele poderia dizer que foi salvo pelas suas próprias ações? Será que ele poderia se orgulhar, conforme alguns sugerem, em relação àqueles que aceitam a Cristo por um ato de sua própria vontade, de que o seu resgate do afogamento ocorreu porque ele era bastante esperto, bastante amoroso, bastante sábio, bastante justo ou bastante qualquer coisa? É claro que não, queridos. A salvação é toda de Deus, é toda pela graça. Aqueles que a aceitam não têm nada a ganhar com isso e não possuem nenhum mérito por isso. Na verdade, um pecador, para ser salvo, deve confessar sua total indignidade e inabilidade para merecer ou ganhar a salvação. Ele deve simplesmente recebê-la como um dom gratuito da graça de Deus. Um dom incorpora dois elementos essenciais, irmãos: a doação desse dom e a recepção dele. Ninguém pode dar um dom a alguém a menos que a pessoa esteja disposta a recebê-lo. Deus não impõe a si mesmo, nem a sua graça e nem o seu amor a ninguém. Aliás, eu tenho dito reiteradas vezes aqui neste grupo, não existe amor numa relação que não preveja a possibilidade de um amor não correspondido. O amor verdadeiro é aquele que é respondido de forma voluntária e sincera. Não haveria uma relação de amor entre Deus e o homem se o homem não tivesse a liberdade de dizer não a Deus. Devemos deliberadamente e de boa vontade receber o dom da salvação. Essa é a razão pela qual o evangelho é pregado. E para a pessoa ser salva, ela precisa acreditar nele. O entendimento da eleição, meus amados irmãos, segundo a minha humilde concepção, passa por todas essas compreensões. Sou eu arminiano? Claro que não. Longe de mim. Não me incluam de forma alguma nessas listagens partidárias. Esse é o olhar humilde e sincero que eu lanço sobre as páginas das Escrituras. Um grande abraço a todos, o meu amor pleno, completo, sincero e verdadeiro para aqueles que discordam de mim e que Cristo Jesus, por sua infinita graça, salve a todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.